Fala pessoal, nós somos o Geek com Q e hoje nós vamos falar sobre Pantera Negra. Fala pessoal, então hoje seguindo aqui no nosso assunto, a gente resolveu fazer um início um pouquinho diferente, né? Antes de falar sobre as nossas escolhas específicas, nós vamos contar um pouquinho sobre quem é o Pantera Negra. Quem é o Pantera Negra é o nome dessa edição aqui, que saiu em 2005. E na verdade, praticamente é uma história boa de origem do Pantera Negra. Ela conta bastante sobre quem ele é, assim como o filme. Acho que o melhor quadrinho para ver o filme é esse aqui, para explicar um pouco da origem do Pantera Negra, né? Para falar dele, tem que falar de Wakanda. Wakanda é um país que está no meio da África, é um país escondido dos outros, que há muitos anos atrás recebeu o meteoro de Vibranium, que é o metal mais poderoso da Terra, né? Melhor até do que o adamantio. E o que acontece é que a nação, graças ao Vibranium, conseguiu produzir coisas muito positivas. Como era um povo que acabou ficando mais avançado, eles se cercaram para evitar que as outras nações fossem capturar o Vibranium no seu país. Junto a isso, eles têm um protetor natural que recebeu seus poderes do deus Pantera e que tem se passado de geração em geração, que é o Pantera Negra, que ele é tanto o protetor de Wakanda quanto o rei líder político do país. Léo, fala um pouquinho da estátua. Bom, falando um pouco da estátua que eu escolhi, inclusive ela está aqui atrás, nós vamos estar mostrando um pouco das imagens dela aí para vocês. Na minha opinião, ela não é a melhor estátua que existe do Pantera Negra, né? Mas ela é a melhor estátua com base no filme, né? Existem estátuas hoje no mercado baseadas em quadrinhos, existem baseadas em filme. Ainda mais depois que toda essa onda dos filmes da Marvel ficou cada vez mais comum. A melhor estátua do Pantera Negra do mercado, na minha opinião, é uma estátua da XM Studios, ou XM Studios, baseada nos quadrinhos. Vocês estão vendo as imagens dela aqui, que para mim é a melhor estátua que compõe pose, acabamento e que transmite para mim a melhor imagem do Pantera. Porém, se a gente fala em estátuas baseadas em filme, para mim é essa que vocês estão vendo aí agora, e que na verdade ela é da Iron Studios, né, uma empresa brasileira que faz estátuas das mais diversas escalas, 1:4, como é o caso dessa, 1:10, 1:3. E eu a escolhi porque ela tem duas características que me chamam muito a atenção. A primeira é o acabamento, né, e a textura da estátua, que lembra muito fidedignamente o que é o traje do Pantera Negra no filme. Então, se você olhar o acabamento da máscara, o acabamento do traje, eles são muito, muito similares, eles têm um detalhe muito grande e parece realmente que é um traje, que é o traje do filme que está ali na estátua. Então, realmente, esse acabamento que a Iron consegue dar é um acabamento muito bacana e fica muito legal nas estátuas. E a segunda questão é a pose, né? Ela está aí, ele está aí como se estivesse subindo algumas escadas, pronto para atacar, né? Inclusive você vê a mão dele arranhando, né, parte dessa chapa, e claramente esse dá um movimento do que é uma pantera, né? Do que é uma pantera pronta para o ataque. Então, quando você combina nessa pose, nessa dinâmica e também a textura, o material, os detalhes, para mim é uma estátua magnífica, e daquelas baseadas em filme, para mim é melhor. Algumas curiosidades a respeito dessa estátua. Na verdade, ela faz parte de um set, né? Então ela foi lançada quando do filme Guerra Civil. Então o set dela, junto com ela, tem o Homem de Ferro e o Máquina de Combate, vocês estão vendo aí. E o oposto é um set que tem o Soldado Invernal, o Capitão América e o Falcão, né? E também o Homem-Formiga pequenininho aí, que vem junto com o Capitão América. Outro detalhe dessa estátua, e aí são dois pequenos errinhos que ela tem, um de projeto e um de execução. O erro de projeto se você comparar a máscara da estátua com a máscara do filme, você percebe que tem um pequeno detalhe prateado aqui na altura do nariz, que na estátua não saiu, né? E um erro de execução
que algumas pessoas relataram, né, inclusive nessas que vocês estão vendo, você consegue perceber, no encaixe do braço esquerdo, você percebe que fica um pequeno gap, né? Algumas estátuas apresentam isso, né? Não é a exclusividade dessa estátua, mas nesse caso específico ele é um pouquinho mais perceptível. Essa é uma estátua que você consegue achar razoavelmente fácil aqui no Brasil, primeiro por ser da Iron, que é uma empresa brasileira, segundo porque você tem as lojas da Iron, né? 2 lojas aqui em São Paulo, uma loja no Rio, o próprio site da Iron. Então é isso, né? Uma escolha um pouquinho diferente aqui hoje, mas poder mostrar um pouco da variabilidade que existe nesse mercado de estátuas. Escalas distintas, né? Inspirações distintas, quadrinhos, filme, mas existe um mercado aí para todos os gostos. Rafa, tendo dito isso, quero saber qual foi a sua escolha de quadrinho para o Pantera Negra. Pode até parecer, falar, é fácil, né? Tem pouco quadrinho, não, tem bastante quadrinho do Pantera. Estou bem feliz porque todas foram muito boas. Eu não li uma história meia boca do Pantera Negra, igual eu já li meia boca de vários heróis, especialmente o Thor. Acho que o Thor tem muita história ruim. Eu fiquei feliz porque a melhor história de todas as que eu li é a história mais recente do Pantera Negra. Eu vou aqui colocar para cada um de nós segurar uma, porque ela são 3 partes. Deixa a primeira parte com o Guto, Uma Nação, a parte comigo, Sob os Nossos Pés, que é a saga atual do Pantera, né? Então ela se completa, né, a história, ela tem essas 3 partes, são 12 capítulos, e até parece que é pouco, porque 12 capítulos para 3 revistas é pouco, só que aí eles adicionaram 2 em cada um. Ali a gente tem a origem do Pantera Negra, que é a primeira história dele, que é dentro do Quarteto Fantástico, publicado em 66. Depois a gente tem a origem do Killmonger, que é o vilão do filme do Pantera Negra. E só dar um detalhe aqui, o ator que fez ele é o mesmo ator que fez o Creed. O cara é absurdamente bom. Puta personagem legal e de longe o melhor vilão da Marvel. Talvez eu moe a língua com Thanos, mas até agora é o melhor vilão. E nessa aqui, ela tem um final que serviria muito bem para ser talvez o começo de tudo, porque ela explica um pouco do que aconteceu antes dessas histórias e que é parte do estopim, né, para ter todo o drama político dessas 3. Falando um pouquinho mais sobre o autor aqui, o Ta-Nehisi Coates, ele não é autor de quadrinhos, essa é a primeira história de quadrinho que ele escreveu na vida, só que ele é um cara extremamente conceituado, ele é um jornalista que publicou vários artigos dentro do New York Times e também outros jornais americanos, já publicou alguns livros e é um dos principais líderes hoje afro-americanos. E o que a gente vê é que a história é muito foda. O roteiro e as frases, o efeito, o texto que ele impõe é o diferencial. E sobre o que é essa história, né? Vou voltar um pouquinho antes na história do Pantera Negra para fazer mais sentido do que está acontecendo aqui. O Pantera Negra atual, ele é o T'Challa e ele tem uma tendência a sair muito do seu país. Sair de Wakanda. Ele sai de Wakanda porque desde lá de trás ele quis espionar os Vingadores, aí ele viu que os Vingadores eram bons, então assim, tem um lado no mundo que faz sentido começar a pensar fora da caixinha de Wakanda. Aí ao longo do tempo ele se casa com a Tempestade. Passado tudo isso, eles se separam durante Vingadores vs X-Men e começa a acontecer algumas tragédias com Wakanda. Então o Namor solta o maremoto lá em cima de Wakanda, uma gente pra caralho. Depois vem o Thanos, invade o Wakanda, mata gente pra caralho. E nessas, o Pantera não estava por lá. O Pantera é um vingador, o Pantera tá com os Illuminati, o Pantera tá de fora da realidade. Ou seja, negligenciou Wakanda. Negligenciou Wakanda e criou o estopim dessa história, Uma Nação Sob Nossos Pés, que é uma guerra civil interna das pessoas não acreditarem que o Pantera Negra deveria ser mais o rei, visto que ele não governava. É até engraçado falar, né? Porque não tinha nenhum Pantera Negra fora. Na verdade, até tinha, né? Que é a Shuri, que é a irmã do Pantera Negra, inclusive baita personagem legal dentro do filme. Só que na invasão de Thanos, ela morre. E aí, com todo esse cenário, o Pantera volta para o país, depois da morte da irmã, falando, ok, agora eu voltei aqui e vou ser o rei do negócio. Aqui estou eu. E aí o pessoal fala, não sou mais, está tendo outras dissidências. Tem um cara com uma visão mais de esquerda, que quer deixar o poder para o povo, né, que é o Zeto. Zeto não, confundi. É o Teto Liazense. Porque o Teto, ele é como se fosse um Che Guevara, só que no final do dia ele quer virar um grande ditador.
E a mutante que acompanha ele, vamos chamar de mutante, embora não dá para saber o que ela cria ilusões nas pessoas, né? E ele usa o poder dela para ajudar ele a levar a parte da população seguindo os seus ideais. O que a gente acaba vendo entra um confronto muito grande entre eles. O Pantera se questiona muito sobre o que é certo ou errado dentro dessa história, visto que ele é um monarca e que a tendência universal do planeta é a democracia. Então, é toda uma saga dele questionando o que é o certo e errado no lado político, cheio de indireta com um monte de gente. Vou deixar algumas aqui passando na tela, frases de efeito, indiretas aí para alguns políticos. E é muito bom você ler algo que você acaba e te faz refletir. Claro. Né? Às vezes tem quadrinho que você lê a sua porrada e tal. Não que não tenha, tem porrada boa. Mas é uma história muito mais política. Mas é uma história política. Tem toda uma saga dele tentando entender o que fazer com a Shuri, porque ele não acredita que a Shuri está morta. Então você tem várias subdivisões aí na história que levam para o lado da ação, mas a parte dramática é muito superior e vale muito a leitura com calma, tá? Isso aqui tem que ser lido com bastante paciência para absorver bem cada uma das mensagens. E aí, Guto, o que você achou de jogo do Pantera Negra, hein? É difícil. O Guto teve a tarefa mais difícil aqui de nós três, porque tentei lembrar de cabeça algum jogo do Pantera Negra, Guto, não consegui. É difícil encontrar um jogo exclusivo do Pantera Negra, porque ele realmente é um herói lá do B, da Marvel, mas encontrei um jogo que ele tem uma participação, e que é um jogo relativamente recente, foi lançado em setembro do ano passado, que é o Marvel vs Capcom Infinity. Esse jogo ele é fabricado pela Capcom e é a sequência direta de Marvel vs Capcom 3. Então, para quem não conhece Marvel vs Capcom, ele é um jogo do tipo luta, pancadaria, e dentro dessa pancadaria ele tem um estilo muito mais frenético, onde você dá um monte de sequência de combos especiais, hiper combo, combo no ar, você consegue executar todos esses tipos de movimento. É um jogo muito mais rápido do que, por exemplo, um Street Fighter. E em outubro de 2017, a Capcom lançou um DLC para esse jogo que trazia o Pantera Negra como um personagem jogável. A história do jogo não é muito complexa, é uma história relativamente simples. O Sigma, que é o vilão do Mega Man, e o Ultron unem forças para dominar o mundo, e os nossos heróis se juntam para... Dois universos se colidirem. Né? Exato. Falando um pouquinho mais sobre o nosso personagem, o Pantera Negra, ele é um personagem do tipo melee, então ele é muito mais focado no combate corpo a corpo, usando as suas garras, do que com magias ou ataques especiais. Então, basicamente, todas as ações que você consegue executar com ele são de combos com ele e a sua garra. Falando isso, me lembra muito Wolverine. Então, o que aconteceu com o Wolverine no jogo? É interessante você tocar nesse ponto, Rafa, porque o Wolverine ele teve uma saída de Marvel vs Capcom, na verdade, não por desejo da Capcom, mas sim por uma briga de direitos autorais entre a Marvel e a Fox. Para quem não sabe, antigamente a Fox detinha os direitos de imagem dos X-Men no cinema e a Disney, né, ou a Marvel, o restante dos personagens. Com o crescimento do sucesso dos filmes da Marvel no cinema, a Marvel começou a boicotar os personagens que eram dela, mas que o direito autoral do cinema não pertencessem à Disney. Então esse foi o caso dos X-Men. Voltando então a falar sobre o jogo, uma das coisas muito legais que dá para você fazer com ele é que você pode se agarrar nas laterais, nos cantos da tela com o personagem, e de lá você consegue pular para atacar os personagens. Tipo a Chun-Li, que elas preenchiam na tela quando não tinha nada. Exato, é mais ou menos tipo a Chun-Li. Então, por exemplo, se você for receber um Hadouken, você pode pular no alto, segurar ali e esquivar do Hadouken, ou mesmo de um Shinku Hadouken. É bem legal. Os ataques especiais deles são todos também voltados para você estar próximo à pessoa, geralmente é uma sequência de hiper combos que ele dá. E uma adição interessante que esse jogo faz é as joias do infinito para os personagens, onde cada uma delas tem um poder diferente. Por exemplo, tem a joia da realidade, ou reality, que ela lança um projétil vermelho teleguiado contra o personagem adversário. Tem a joia Soul também, que ressuscita o seu personagem secundário
para te auxiliar. Isso adicionou um pouco de dinamismo ao jogo e até um certo tipo de balanceamento. Tem diferentes skins para ele no jogo? Não são bem skins, mas você consegue mudar as cores do Pantera Negra e ele vem com uma série de fantasias ou costumes que você pode utilizar para você jogar num jogo de luta. Isso geralmente é feito para você conseguir diversificar numa luta entre dois Panteras Negros, por exemplo. Certo? Esse jogo, então, ele não foi muito... Apesar dele ter tido um certo sucesso pela crítica, talvez um jogo mediano para bom, ele não teve um sucesso entre os fãs fervorosos tão grande quanto esperado. A crítica foi muito incisiva quanto à direção artística e modelagem dos personagens. Então, quando você olha para as modelagens dos personagens, você vê que é uma modelagem muito pobre em comparação a outros jogos do mesmo gênero, como o Street Fighter V, também feito pela Capcom. E realmente, a modelagem não ficou legal, tem alguns personagens, o próprio Pantera você vê que ele é muito bombado, o Capitão América é muito bombado, eles não tiveram tanto esse cuidado na modelagem. Ele também perde um pouco aquele ar de cartoon que os antigos tinham, com cel shading. Então, é um ponto que ficou a desejar assim, do jogo, que fez com que os públicos, os fãs fervorosos de jogos de luta optassem por boicotar o jogo. Guto, até falando como um fã de jogos de luta, eu não comprei o Capcom vs Marvel Infinite exatamente porque, com raiva na hora que eu vi o visual dos personagens, me lembrando o Disney Infinity e não Marvel vs Capcom. Bacana, bacana. E uma coisa que eu tenho, uma dúvida que eu fiquei, Rafa, nessa história, né, eles citam, né, você já falou sobre isso, uma invasão de Thanos e da Ordem Negra em Wakanda. Né? E a gente viu, não é spoiler nenhum isso, nos trailers do Vingadores Guerra Infinita, que tem uma invasão Wakanda da Ordem Negra. Já viu, não estamos dando spoiler nenhum aqui. Essas coisas será que estão relacionadas, essa passagem do quadrinho com essa passagem do filme? Ou é só especulação falar isso? Não, boa pergunta, Léo. Eu não acho que é só especulação, não. Eu acho que tem, sim, algumas referências. Eu não acho que o Thanos está indo para lá pelo mesmo motivo que ele vai nos quadrinhos. Né? O filme ele vai pela Joia do Infinito. Que no filme não deixa claro se tem ou não. Sim, sim. Agora, nos quadrinhos, ele está indo por causa da proteção do país em si, das riquezas naturais, de ir lá para se proteger. Agora, a consequência da invasão de Thanos em Wakanda, eu acho que vai ser explorada no Pantera Negra 2. E aí eu acho que vai ser muito próximo do que a gente está vendo. Certo. Por quê? O Pantera Negra vai ajudar os Vingadores, né? Vai ficar fora do seu país. Sei lá, provavelmente Thanos vai chutar o pau da barraca, vai acabar com o país lá de Wakanda. O pessoal vai ficar puto. Ou seja, pode ser que as histórias, em algum momento, vão convergir, não necessariamente com os motivos sendo os mesmos. As consequências, sim. Bacana, legal. Então, fala aí pra gente se vocês gostaram, né? Façam suas críticas positivas, negativas, pra gente poder melhorar sempre. E a gente se vê no próximo programa. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. É isso aí.